tudo o que você precisa saber para descobrir se ele é o seu grande amor. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha rosa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer, se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são aulas com temáticas aprofundadas para te ajudar a atrair um grande amor sem usar joguinhos emocionais. Então, bora lá pro nosso conteúdo de hoje, meu amor. Olha só, o que acontece é o seguinte: você é dessas que acredita que só existe um grande amor na nossa vida? Um único amor, o amor da minha vida? Você acredita nisso? Se eu te dissesse que isso não é verdade, não existe um único amor para sua vida. Sabe por quê? Tem algumas causas espirituais que eu, Gabriele, acredito muito, mas não vai ser o foco desse vídeo, tá? Se você tiver crenças de espiritualidade, de reencarnações de vidas passadas e quiser que eu faça um conteúdo só a respeito de causas espirituais, almas gêmeas, chamas gêmeas, deixa aqui nos comentários para eu saber se isso te interessa. Se te interessar, se eu ver que tem bastante comentário a respeito disso, eu gravo um conteúdo específico nessa questão aqui, tá bom? Mas o vídeo de hoje não vai tratar disso, vai tratar desse mundo mesmo, das coisas, dessa realidade, dessa vida que a gente está vivendo. E mesmo dentro dessa realidade, dessa vida que estamos vivendo, saiba que não existe um único amor, o grande amor da sua vida. Isso porque o amor, ele não simplesmente existe. Vou encontrar esse homem e é ele predestinado a ser o amor da minha vida. O amor, minha rosa, é uma construção. Ele não é dado de graça. Ele não acontece simplesmente. Ele é construído. O que acontece de primeira vista, né, com aquele homem que a gente fala, meu Deus, ele é o amor da minha vida, ou que a gente se relaciona, é aquela coisa, né, aquela conexão, nada mais é do que a paixão. Existe toda uma bioquímica que acontece hormonalmente falando em nós, que gera essa atração irresistível pelo outro. E a gente costuma confundir essa atração, essa paixão com o amor. A paixão é explicada por alguns fatores. Um deles é a genética. Você sabia que existem pessoas que têm genes que combinam melhor entre si? Geralmente genes que são diferentes, tá? Justamente porque a biologia, né, quer que a diversidade aconteça para gerar o maior número de pessoas, de seres, né, com probabilidade de serem mais fortes e assim garantirem a sobrevivência da espécie. Então, quanto mais diferentes os seus genes forem dos genes dele, mais bioquimicamente falando, mesmo você vai se sentir atraída por esse homem. Isso sem, né, vocês precisarem fazer nada. Só existindo. Então, existe essa questão, mas também existe a paixão causada por fatores psicológicos. Então, uma dessas questões é, quanto mais características masculinas esse homem tiver, iniciativa, capacidade de liderança, força, coragem, uma certa agressividade, mais atraente ele vai ser para você. Interesses em comum, né? Então, se vocês têm muitos interesses em comum, valores muito parecidos, uma visão de vida, os dois querem chegar no mesmo lugar, tudo isso vai fazer com que a tua atração seja muito, muito grande. E um fator que mexe com o nosso inconsciente é o quanto menos disponível ele estiver para você, mais atraída você se sentirá por ele. Em linhas práticas, quanto menos esse homem estiver na sua mão, mais você vai desejar. Isso é normal do ser humano, porque o desejo que vem do nosso primitivo, do nosso inconsciente, ele busca por aquilo que não é tão fácil, que não é garantido, que não está sempre disponível, justamente porque o desejo deseja desejar. Eu sei que parece meio complexo, mas faz sentido, ó. O desejo deseja desejar. Essa é a natureza dele. E para ele desejar, ele não pode ter. Pelo menos ele não pode ter tão fácil assim, a qualquer hora, a qualquer momento ou sempre, né? Então, quanto mais a gente percebe que esse cara tá vivendo a vida dele, faz os movimentos para vir até nós, mas não tá sempre ali, não tá comendo na nossa mão como aquele outro, mais atraída eu vou me sentir por esse homem aqui. Tudo isso que eu tô te contando faz o quê? Parte da paixão, da atração. Mas definitivamente não é amor. Um relacionamento
relacionamento de amor verdadeiro, ele não se baseia só nisso, ele tem isso também, mas não é só isso. Você pode perceber, até olhando talvez para sua própria experiência pessoal, né? Alguns relacionamentos, eles acabam sim porque a paixão termina. Então, esse fogo, esse desejo por desejar acaba. E aí o que acontece? Como o casal não sabe recriar isso é possível de ser recriado dentro de um relacionamento a dois de muitos e muitos anos, tá? Isso é possível, eu tenho outros conteúdos que falam sobre esse aspecto específico aqui no canal. Mas como esse casal não sabe recriar, por mais que exista admiração, por mais que existam questões profundas que os conectem, eles acabam terminando. Só que existem outros relacionamentos que terminam, mesmo essas duas pessoas se gostando muito. Se gostam, tem paixão, tem tesão, tem atração, mas o relacionamento não consegue prosperar, não dá pra ficar naquela relação. Ela acaba sendo ruim pra ambas as pessoas. Por que isso acontece? Isso acontece porque esses dois não sabem cultivar o amor. Eles acreditam que o amor vai vir pronto apenas porque eles se gostam. E não é assim que a coisa funciona. O amor nada mais é do que o combinado da atração com a admiração profunda. E quando eu falo admiração profunda, não é admirar a aparência do outro ou o cargo que o cara ocupa numa determinada empresa, coisas mais superficiais, mais físicas, né, e de aparência. Tudo isso vai acabar entrando na questão da atração, que é importante, mas é apenas uma ponta. A outra ponta que vai fazer esse amor, esse amor ser grande o suficiente, né, para ser um grande amor, é a admiração profunda. E ó, deixa eu te dar um exemplo de como isso vai acabar funcionando na prática. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém na sua vida e você pensou, caramba, esse é o cara certo, esse era o cara certo, mas na hora errada, porque de repente você não estava pronta para aquela relação, ou ele não estava pronto, vocês acabavam tendo muitas discussões, muitos conflitos e acabaram terminando, né? Isso aconteceu porque vocês não tinham maturidade na época para construir esse amor. Essa questão da pessoa certa, existem muitas pessoas certas para nós. Só que se nós não tivermos capacidade de sustentar esse relacionamento e construir esse amor, sempre será a hora errada. Eu tive um relacionamento assim, com um cara super legal, tinha valores muito parecidos, uma visão de vida muito boa. E esse relacionamento foi a falência total, porque nós dois não tínhamos o preparo emocional suficiente para construir esse amor. Então, depois de alguns anos de relacionamento, começaram a acontecer muitas brigas, muitos desgastes, coisas pequenas, caiu na rotina, e aí a relação acabou. A relação acabou porque ele não era o cara certo? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, e ele tivesse uma maturidade parecida, né, com o que eu desenvolvi na minha vida, porque ele também tem as questões dele, eu tenho certeza que a gente estaria juntos até hoje. Então, ele era o cara certo ou ele era o cara errado? Ele era um dos caras certos que poderia dar certo comigo na minha vida. Mas naquele momento, na hora errada, nós não tínhamos as competências necessárias para construir esse grande amor. Então, o relacionamento acabou. Mas hoje que eu tô pronta, que eu tenho maturidade, que eu tenho disponibilidade interna, emocional, que eu tenho recursos, eu encontrei um outro homem que também tem esses recursos e essa disponibilidade, que construiu isso na vida dele, e hoje a gente dá certo. Hoje a gente vive um grande amor. Mas se eu tivesse encontrado esse homem que tá comigo hoje, que é meu marido, há alguns anos atrás, provavelmente não teria dado certo da mesma forma, minha rosa. Você tá entendendo o ponto? Esse amor, ele é construído. É claro que ele precisa de uma base, tá? Não dá pra você construir um grande amor com qualquer um. De jeito nenhum. Precisa de uma base, mas não é só a base que sustenta essa relação, esse amor. Por isso, mais importante do que encontrar um grande amor é você encontrar um homem que vale a pena, que tenha essa base e que mexa minimamente com você, que te desperte atração, sim, minimamente, mas não necessariamente precisa ser algo avassalador. E quanto mais avassalador, menos domínio emocional a gente tem. Quanto menos domínio emocional, menos recursos para construir uma relação de amor sólida, duradoura, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E quais são os critérios que constituem essa base que eu recomendo que você busque, tá? São 3. Primeiro, um homem disponível. O que é um homem disponível? É um homem livre e desimpedido, né? Tanto fisicamente, ou seja, não tá casado, não tem, vou me divorciar, mas não me divorciei. Sabe aquela história do cara tá separado
separado, mas ainda tá casado com a mulher no papel, esse não é um homem disponível. Mas não só fisicamente, como emocionalmente também, né? Não ter vínculos com ex do passado, não ter traumas mal resolvidos, né? Um homem disponível para um relacionamento. Tá aberto, tá limpo, tá? Segundo ponto que é importante que constitui essa base: disposto. Disponível não é estar disposto. O homem pode estar limpo, livre, desimpedido, mas ele não está disposto a construir um relacionamento. Disposto significa que ele, é claro que você também tem que ter isso, tá? Eu tô te apresentando aqui que você precisa olhar no homem para saber se ele vale a pena, se ele é um homem de valor, mas é um homem que você vê nas condutas dele ali que ele está disposto a ceder, ele está disposto a fazer concessões, ele está disposto a se abrir e a deixar você entrar na vida dele e querer entrar na sua também. É aquele cara que não tem ideias super fechadas, ele tem cabeça aberta, ele quer ouvir, ele quer saber de você, ele quer contar dele e da vida dele pra você, ele quer incluir você na vida dele, ao mesmo tempo quer ser incluído na sua vida, ele se permite conhecer coisas novas com você e quer te apresentar um pouco do mundo dele também, você tá entendendo? Então, um cara disposto. E o terceiro ponto que faz parte dessa base é maturidade. O que é um homem maduro? É um homem que tem domínio sobre as próprias emoções. Domínio não é reprimir emoções e nem um cara 100% equilibrado, né, que nunca fala nada. Quando a gente fala domínio emocional, as pessoas acham que tem que ser um cara calmo, que não briga, que não fala nada, que é passivo. Não, isso aí é um homem, inclusive, que não tá na energia masculina dele, né? Um homem com uma energia masculina forte, ele tem um certo tom de liderança, uma certa agressividade saudável, mas ele sabe se controlar. Então é o cara que não vai perder a linha com você, é o cara que não vai tentar te manipular. Ele pode até dar uma escorregada em um momento ou outro, mas logo ele se recompõe, né? Ele conversa com você, ele pede desculpas, ele repara os erros dele rapidamente, ele tem domínio emocional, ele sabe dos erros e ele sabe das próprias sombras. É aquele cara que não acha que tá certo o tempo inteiro. Imagina, ele é perfeito, não tem que mudar, ele é incrível, não precisa de terapia, não precisa de nada. Não! Ele sabe das próprias sombras, ele sabe das questões dele. Ele não é perfeito, mas ele busca acertar e reconhece isso. E ele sabe se comunicar. Então, se ele tem algum problema, se ele tem alguma questão mal resolvida com você, ele vai te falar isso, ele não vai ficar guardando, ou ele não vai brigar, ou ele não vai dar de louco, jogar na sua cara, né? Não. É um homem que tem o quê? Maturidade. É essa maturidade que a gente vai aprendendo na vida, né? De saber se posicionar para outra pessoa. Esse aqui, vou falar que ele é o mais importante porque sem os outros dois também não acontece, mas geralmente é o que mais faz relacionamentos terminarem e é o que mais corrói o amor, que impede que as pessoas construam esse grande amor de verdade. E você precisa saber do seguinte, meu amor, existem alguns erros muito comuns que as mulheres cometem e que atrapalham elas quando elas vão identificar ali se esse cara é um homem legal, se é o grande amor da vida delas. Deixa eu contar pra você quais são esses erros aí pra você não cometê-los, ok? Primeiro erro, você ao tentar identificar um grande amor, busca por química e não por valor. A química não significa amor. Você se sentir muito atraída por esse homem, o beijo ser muito bom, o sexo, as conversas, tudo ser fluido, isso não é amor. Isso é química, isso é atração. Tem que ter em um relacionamento, tem que ter num grande amor, tem, mas não é só isso e não precisa ser avassalador. Tem que ter química, mas tem que ter principalmente valor. E esse valor é a forma como esse homem trata você, é a forma como ele leva a vida dele, porque não é só tratar você bem, respeitar você, mas é respeitar a si mesmo, é respeitar as outras pessoas que estão ao redor dele, é se desenvolver enquanto um homem que não se cuida. E quando eu falo se cuidar, não é só fazer academia, exercícios ou trabalhar e construir recursos financeiros, mas é cuidar da própria saúde mental, cuidar da própria saúde emocional, se desenvolver enquanto homem, né? Aprender habilidades novas, estar sempre progredindo, sempre melhorando. Esse perfil de homem, se ele não tiver isso, ele não tem condições de ser o seu grande amor, porque não vai ter nada para te oferecer para vocês construírem juntos. Essa construção precisa o quê? De tijolinhos. Você entra com um tijolo aqui, ele tem que entrar com
a argamassa, aí depois você coloca um pilar e ele coloca outro. Eu preciso ter recursos e cada vez eu preciso ter mais recursos. Então eu sempre preciso estar me melhorando e me aprimorando para que eu vá melhorando essa casa. Senão uma hora ela vai cair, tem que fazer manutenção, entende? Isso é muito importante, minha rosa, tanto ou mais do que a química, tá? A química tem seu lugar, mas a gente dá um valor demasiado para isso porque a gente quer sentir borboletas no estômago e aí entra em relacionamentos que só vão levar a gente pro fundo do poço. Segundo erro, você não tem atitudes de uma mulher que se considera o seu primeiro grande amor. Esse homem que vai entrar na sua vida, ele vai ser o seu segundo grande amor, mas o primeiro precisa ser você. Eu sei que é muito clichê, ai tá, Gabi, mas assim, minha rosa, acabei de te falar que amor é construção. Não é você se olhar no espelho e falar, ah, eu sou linda, eu me aceito, eu sou maravilhosa. Isso não é se amar. Inclusive, quanto mais obcecada você estiver pela sua aparência, mais longe do amor verdadeiro você está. Não é sobre isso. O amor é construção, lembra? De que forma você constrói o seu amor por você todos os dias? Por exemplo, quando você aceita que um cara te trate de qualquer jeito, você está desconstruindo o seu amor. Quando eu realmente quero construir o meu amor, quando eu sou o meu grande amor em primeiro lugar, eu sempre vou me colocar em primeiro lugar, acima das minhas carências, acima das minhas inseguranças, acima dos meus desejos mundanos. Então, por mais que a minha carência queira ficar com aquele homem, eu sei que não me faz bem, que aceitar a forma como ele está me tratando é me desvalorizar. Se eu sou meu grande amor, eu não permito que isso aconteça, por mais que eu queira ficar com ele. E é por isso que eu falo que esse é um erro que atrapalha a mulher de identificar um grande amor, porque ela começa a aceitar coisas inaceitáveis e tomar atitudes que não deveria, porque ela acredita que aquele cara mexe com ela, né, satisfaz os desejos dela ali, mas no final das contas, quando ela tá com ela mesma, ela não se sente feliz e realizada com as próprias atitudes e comportamentos. Ela sente uma insatisfação ali. Então, antes de mais nada, você precisa se considerar o seu primeiro grande amor e se tratar como a maior prioridade da sua vida. Todo o resto vem depois. Você em primeiro lugar. Terceiro erro, e aí a gente vai juntinho com esse segundo aqui, né? Amor é construção, certo? Eu não simplesmente nasço e falo me amo. Eu posso até falar, ah, me amo só porque eu sou eu. Mas eu não vou sentir isso de verdade, né? Eu preciso o quê? Construir esse meu amor por mim. Da mesma forma como eu construo com um homem. Terceiro erro é não ter uma rotina que abasteça o seu grande amor por você mesma. Como você pode ser o seu grande amor e se tratar com prioridade se você dorme mal, come de qualquer jeito, não cuida da tua pele, não cuida do teu cabelo, não cuida da tua saúde mental, não se desenvolve quanto mulher e quanto ser humano, não estuda para se desenvolver, trabalha com algo que não gosta só para pagar os boletos da vida, tem uma casa bagunçada, vive ali nas redes sociais o dia inteiro scrollando aquele celular, falando com outras pessoas, vendo outras pessoas, entupindo a sua cabeça de comparações, ao invés de usar esse tempo e essa energia para cuidar da sua própria vida. Isso não é ter uma rotina que abasteça o nosso grande amor. Você não tá construindo nada para você não tá construindo a sua vida. Eu não tô dizendo que é fácil, eu tô romantizando aqui, tá, minha rosa? Mas, poxa, eu dei uma lista de coisas aqui que muitas vezes a gente faz e nem tá falando comigo, né? Se fecha aqui, finge que nada aconteceu. Mas a gente tem essas atitudes e comportamentos e que é uma questão de ter disciplina. Construção envolve trabalho. A construção é o quê? Eu vou lá, arregaçar minhas manguinhas, pôr um tijolinho, pôr uma argamassa. Dá trabalho, exige esforço. Eu vou despender uma energia ali, mas eu sei que eu tô construindo algo sólido e robusto pra me abrigar em toda a minha vida. Ao invés de ficar deitando na sarjeta ali. Deitar na sarjeta é muito mais fácil, né? Todos esses hábitos, tudo que eu coloquei aqui, essas pontuações, dão trabalho, exigem esforço, exigem disciplina. Mas assim que você começa a fazer isso, você começa a construir essa rotina que vai abastecendo e que vai ajudar, inclusive, no ponto 2 ali, né? No erro 2, é você cada vez ter mais força e firmeza para tomar atitudes versus os homens que corroboram para você continuar sendo esse primeiro amor e se valorizando acima de qualquer coisa. Quarto erro, você não tem uma base de comparação. O que eu quero dizer com isso? Minha rosa, quando a gente tem um namorado na vida ou conhece poucos homens na nossa vida, é natural que a gente acabe se apegando e idealizando que aquele cara é o meu grande amor, porque eu não
conheci muita coisa melhor, né? Ou então, se eu tive algumas relações, mas poxa, todas foram muito ruins e o melhorzinho que se sobressaiu ali, logo eu vou atribuir que ele é o meu grande amor. Mas às vezes a gente não tem muitas comparações, a gente não conheceu homens o suficiente na nossa vida, não teve relações o suficiente. Quando eu falo relações, não tem a ver com relação sexual. É interações, conversas, conexões. Tira a questão sexual de jogo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Ou então eu tive tantas relações ruins porque muitas vezes eu acabei aceitando menos do que eu merecia, eu acabei entrando em relações por carência, selecionando homens de perfil errado, que eu vou acabar nessa escassez toda idealizando e projetando que é aquele único cara melhorzinho que apareceu na minha vida. E aí eu endeuso esse homem, eu coloco ele no pedestal, nossa, mas ele era maravilhoso, ele era incrível, ele era, né? Eu fiz muito isso com o meu ex do passado, que ele era um homem bom, ele era um homem legal, de valores, mas como eu não tinha muita base de comparação, todas as outras que eu tive logo na sequência dele, assim, foram péssimas. Nossa, pra mim aquele homem era Deus no céu e ele na terra, né? Nunca ia encontrar um cara igual. E aí depois que eu fui amadurecendo, me desenvolvendo, e ó, quanto mais você pega as dicas que eu te dei no erro 2, no erro 3 aqui, quanto mais você vai se construindo, melhor o perfil de homem que você vai atraindo e conhecendo também. Então você começa a levar a sua barra. E quando você se desenvolve como mulher, você começa a olhar e seu ex, esses do passado, vai ficando pra trás, assim. Aí você olha, ele tava aqui, você cresceu, de repente você fala, nossa, não que você esteja acima dele, tá? Não é isso. Mas em desenvolvimento, né? Quando você olha essa questão, você fala, caramba, eu tô endeusando, achando que aquele cara era o meu grande amor, olhando pra baixo. Eu acho que não, né? Olha esse cara aqui, como é que é, e esse faz assado, e esse me trata assim. Muda completamente o jogo. Então é muito importante que a gente tenha essa base de comparação. Conhecer homens diferentes, conversar, fazer amigos homens. Faça amigos homens, muitos amigos homens, de grupos diferentes, porque isso vai te ajudar a ter essa base de comparação pra você não botar o cara lá em cima, né? O negócio começa a ficar mais nivelado, tá bom? E o quinto e último erro é você acabar considerando apenas o mínimo, justamente porque você muitas vezes está carente, vê algumas pessoas ao seu redor tendo relacionamentos ruins, já foi traída aí no passado, né? É aquele único cara, né, que abre a porta pra você, que se oferece pra pagar a conta, que não trai. Nossa, ele é o meu grande amor, só porque ele faz... Mas assim, é o mínimo, né, que a gente espera. Ele ser trabalhador, ele ser esforçado, ele te tratar bem, né, ele abrir a porta do carro, é o mínimo. Isso não faz dele o seu grande amor. Até porque, como já entendemos, o amor é construído. Então, muito mais do que isso é entender se esse homem tá disponível, tá disposto e tem maturidade necessária para construir um relacionamento de amor verdadeiro com você. E como fazer na prática? Como identificar se um homem realmente é o seu grande amor, minha rosa? Vou te trazer aqui alguns sinais para você prestar atenção quando você estiver saindo com um homem para perceber se ele é um dos candidatos possíveis, né, a ser um grande amor na sua vida. Amor a gente não acha, a gente constrói. Então você precisa perceber se ele é um homem de valor e uma base sólida com o potencial de construir um grande amor com você, tá bom? Esse é o ponto. Eu vou te ajudar com essas dicas a identificar esse homem. Presta atenção nisso aqui. Primeiro sinal, ele é um homem trabalhador, esforçado e que tem ambições na vida. Veja só, ambição não é ganância. Não é assim que ele quer ficar rico a todo custo, meu Deus, sou o cara mais rico e esquece todo o resto. Não é isso, tá? Inclusive, um homem de valor com potencial de construir um grande amor com a gente, ele vai ter outros valores muito importantes também, ele vai conseguir equilibrar bem isso. Ele não vai abrir mão da família ou dos amigos, né? Colocar dinheiro a qualquer custo, mas é um homem, sim, senhora, que tem ambições, que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer construir patrimônio, que quer construir a própria carreira e não fica de mimimi. Ai, porque o mundo tá muito difícil, o governo não ajuda, as pessoas não me valorizam, os clientes não me valorizam, meu chefe não reconhece meu potencial. Não, um homem de valor ele não fica nesse papinho, nesse vitimismo todo. Por mais que isso seja verdade, não estou dizendo isso, tá? O mundo tá desafiador, o governo não ajuda, o chefe pode ser um... né? Aquelas coisas. Mas um homem realmente de valor, um cara bacana, ele não vai ficar
de mimimi. Ele vai buscar criar essas oportunidades. Então, não tá bom na empresa que ele tá, ele vai buscar se recolocar, vai se esforçar, vai estudar para entrar num concurso. Faliu uma vez a empresa, tem problema, vamos começar de novo e tentar de outra forma. Você tá entendendo? Você vai ver essa energia muito presente nesse homem. Então, preste atenção nisso aqui. Não é o cara ter dinheiro. Às vezes o cara tem dinheiro, tem uma boa colocação numa empresa e não tem nada disso aqui que eu tô falando. Esse aqui, na hora que perdeu o emprego, na hora que perdeu o dinheiro, acabou, né? O cara se afunda. Não é esse homem. Preste atenção na postura interna dele, tá bom? Segundo sinal, quando esse homem, ele faz questão de te fazer sentir segura, até mesmo com as suas inseguranças, tá? O que você vai prestar atenção, minha rosa? Esse é o cara que ele faz questão da tua presença. Quando ele dá um bolo com você ou faz alguma coisa, ele vai até você, ele se explica, ele comunica, ele te convida pra sair, ele te chama pra conversar. Se tem alguma insegurança sua que você não gosta, ele vai fazer questão de não comentar sobre aquilo. Inclusive, vai fazer você se sentir bem em relação àquilo. Sei lá, às vezes você olha e fala assim, ai, tô meio gordinha, não sei o que, não quero pôr um biquíni pra ir na praia com ele. E o cara vai falar que você tá linda, que você tá gostosa, que ele ama o seu corpo assim, entende? Porque ele tá com você, ele gosta de você, né? Ou ele pode acabar deixando de fazer coisas apenas porque você tá incomodada. Aquele cara que tem uma amiga próxima, né? Amiga próxima, que fica ali em cima mandando mensagem. E aí, poxa, vocês estão ali ficando, né? Desenvolvendo pra um relacionamento. Não faz sentido ele ficar de tanta proximidade assim com essa amiga ou com essa ex, né? Então ele vai se distanciar um pouco dela, colocar alguns limites. Veja, não é deixar de ser amigo, né? Nem nada disso, mas ele se importa com você e ele quer ver você bem. Ele não quer fazer nada que fira a sua segurança em relação a ele. Então ele vai fazer algumas coisas sim, só pra você se sentir mais segura nessa relação. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tava ficando com o meu marido. A gente ficou algumas vezes, mas eu tava meio assim, não sabia se eu queria direito, né? Enfim, tava dando uma sabonetada nele ali. E teve uma determinada festa que a gente foi juntos, né, com uma galera, que eu já tinha, né, me distanciado dele, falando que, não sabia se era uma boa a gente ficar juntos e tudo mais. E ele acabou ficando com uma outra pessoa nessa festa. Eu não vi exatamente, mas eu fiquei sabendo, né? E aí, eu falei, bom, já era agora, né? Me doeu, meu ego, né? Eu falei, caramba, não sei se eu não queria, acho que eu queria, talvez, né? Mas enfim, não tá mais nem aí pra mim. Beleza, eu vou seguir minha vida. No dia seguinte, esse homem me mandou uma mensagem. Ele virou pra mim, né, e falou, olha, eu acabei ficando com essa pessoa nessa festa, não me orgulho. Fiz isso pra tentar tirar você da minha cabeça, mas no final das contas, quem eu quero é você. Eu quero que você saiba que eu gosto de você e que eu tô a fim de continuar vendo você. Mesmo você me falando que não quer, que não sabe, enfim, é você que eu gosto, é você que eu quero. O que ele fez aqui? Ele teve uma atitude que não foi legal, errou ali, né? Enfim, mas também foi, né? Eu deixei ele. É que ele errou, deixei ele livre, né? Pelo amor de Deus, mas assim, ele fez uma coisa que não tava tão condizente com o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele não queria me perder. Então ele quis me deixar segura em relação ao sentimento dele por mim. Por isso que ele veio atrás de mim falar desta forma que ele falou. Foi a partir dali, inclusive, que eu falei, não, esse cara é um homem legal, um homem de valor, né? E a gente começou a se aproximar um pouco mais. Mas tem alguns exemplos aqui, mas eu quero que você observe nas atitudes gerais dele. Ele faz questão de te deixar segura. Ele não quer que você fique com dúvidas em relação a ele. É isso que esse cara vai fazer. Ele não vai deixar nada ambíguo, minha rosa. Ele vai fazer questão de mostrar que se importa, que valoriza, que quer. Ele pode falar com palavras, mas muito mais importante é fazer com atitudes, tá? Então as atitudes dele vão fazer você se sentir segura. Terceiro sinal que você precisa observar. Com ele, as coisas sempre são mais leves. Você vai perceber que tudo na companhia desse homem é fluido. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ficar, ai meu Deus, o que eu vou responder? Pisando em ovos pra falar com ele, porque se eu falar isso, ele vai pensar uma coisa, e se eu falar outra coisa, ele vai pensar nisso, e aí você vai ficar ansiosa, e ele não pode pensar mal de você. E aí, sabe aquele tipo de cara que você tem que tomar cuidado, porque se você falar uma coisa, o cara interpreta por outro, leva pro lado pessoal. Não, esse aqui não é o seu grande amor. Com o seu grande amor, as coisas vão ser leves. Eu não tô dizendo que você não vai agir com uma certa sabedoria ali, vai sim, tá? Inclusive, esse exemplo que eu te trouxe do meu marido é uma ótima forma de te mostrar como ele fez comigo. Não que você tenha que ficar com outro, tá? Eu acho isso muito arriscado. Que eu sou tranquila em relação a isso, mas muitos homens vão se doer, não faça isso, tá? Mas ele ali, né,
fez de uma forma que acabou mexendo comigo porque eu tava deixando ele em banho-maria ali. Tem que existir essa sabedoria sim, mas nas conversas, quando vocês estiverem juntos, tudo vai ser leve. Esse homem, ele vai fazer você se sentir bem, simplesmente bem, mesmo quando as coisas não estão tão bem assim. Os assuntos vão fluir, a conexão vai rolar fácil, vocês vão se interessar pela vida um do outro, vocês vão rir e se divertir muito juntos de qualquer coisa. Tem uma coisa que eu acredito muito, é que com o seu grande amor vocês vão encontrar motivos pra rir o tempo inteiro de coisas bestas que acontecem na vida. Ele vai arrancar sorriso do seu rosto e você vai arrancar sorriso do rosto dele. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu ontem comigo, que eu lembrei agora falando isso pra você, tá? Ontem eu tive uma crise de compulsão por doces. Não vou falar que eu tenho compulsão alimentar, porque isso inclusive é uma doença, né? Diagnosticada, não é isso, tá? Mas eu, como algumas mulheres, tenho uma questão muito forte com doce ali, né? E eu me descontrolo em alguns momentos. Tava na minha TPM, dando muitas coisas erradas ontem. Eu tinha comprado uma pasta dessas de castanha, super gostosas. Eu falei, não, vou comer um pouquinho por dia, né? Mas ontem não deu. Eu fiquei maluca, eu olhei para aquela pasta e eu acabei com um pote de 300 gramas em uma tacada. Eu faço isso às vezes. Você vê, né? A gente tem as nossas questões aí. O doce, ele me alivia a tensão. Só que eu fiquei muito mal. Eu fiquei me sentindo culpada, fracassada. Falei, nossa, que droga. Era pra ter comido só uma colher por dia. Porque eu fiz isso e eu fiquei na bad, assim, né? Quando meu marido chegou, tava com uma cara meio assim. Aí eu fui contar pra ele, né? Eu com uma energia pesada. E aí ele começou a rir, me abraçou. Eu falei, não tem problema, imagina, meu amor. E aí ele fez uma gracinha. Ele falou assim, nossa, eu tô até imaginando você igualzinho o Chaves, né? Sabe aquela cena do Chaves com churros? Que o Chaves coloca assim, você quer um churros, Chavinho? Aí ele vem do outro lado, só um churros, por favor. Não, mas você não aceita mais um churros? Não, só mais um churros, por favor. Sabe aquela cena? Mas é aquela história, porque eu ficava assim com a pasta. Uma colherzinha só. Mais uma colherzinha, só mais uma colherzinha. Não, mas mais uma colherzinha. De colherzinha em colherzinha eu acabei com a pasta. E aí ele fazendo a simulação e ele imitando o Chaves. Eu comecei a rir, mas eu comecei a rir, mas eu comecei a rir. E aquilo salvou minha noite. Assim, a gente começou a rir, aí ele olhou pra minha cara e falou, ai, que bom que você tá rindo, porque tudo que eu quero é ver um sorriso no seu rosto. Não fica assim, tá tudo bem, foi só uma pasta, a gente não compra mais. Aí eu até falei, você me ajuda? Não vamos comprar mais. Ele falou, ajuda, a gente não compra mais, a gente sai pra comer na hora e volta, né? Porque tem essas coisas. O que eu quero te dizer aqui, ó, numa situação dessa, seu grande amor, ele vai fazer alguma coisa pra te deixar bem, fazer uma gracinha, fazer alguma coisa pra arrancar um sorriso do seu rosto. Vocês vão se divertir com coisas bobas e com coisas complicadinhas, assim, chatinhas, né? Claro que existem assuntos mais pesados, vocês vão ter que levar uma seriedade maior. Mas coisas assim do dia a dia, ele vai fazer questão de tornar esse momento leve. Então, as coisas vão ser leves com ele. Grava isso, porque se você tiver uma relação que tá sendo pesado, ele não é o teu grande amor. Saia dessa relação. Quinto e último sinal... Isso aqui pode ser polêmico, mas vamos lá. A Rosa, seu grande amor vai gostar mais de você do que você dele. O que eu quero dizer com isso, tá? O homem tem que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. Existe um estudo recente que acabou de sair. Esse estudo entrevistou vários homens dentro de relacionamentos. E esses homens falaram que o que mais motivava eles a continuar ali naquela relação é o prazer que eles sentiam de estar sempre tendo que conquistar a parceira. Ela nunca era esse jogo ganho. E quando eu falo jogo ganho, não é que a parceira ficava fazendo joguinho, tá? Mas existia esse processo de conquista o tempo inteiro da relação. Então, não é que a parceira não goste do homem, mas ela acaba sempre sendo um desafio para esse homem, mesmo dentro de um relacionamento. Quando você sente que é ele que faz mais movimentos, ele vem mais atrás de você, ele que te chama pra sair, ele que faz questão, ele que fala que gosta primeiro, né? Ele que pede em namoro, ele é o seu grande amor. Não é que você não esteja amando ele também, demonstrando, mas você demonstra muito mais sendo. Sempre falo isso, grava essa frase, que é um mantra, né, dos meus conteúdos. A mulher, ela conquista sendo, o homem conquista fazendo. Essa junção aqui traz um casal extremamente apaixonado e impelido a construir esse grande amor entre si todos os dias. Fez sentido pra você, meu amor? Me deixa saber aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante pra mim. E ó, também não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com aquela sua amiga que tá precisando. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo na nossa próxima Masterclass.